Ciao bello, io sono Simona di Caratinga. Hoje nós vamos falar sobre o Trecento. Trecento é o período 1300, aquele século lindo, maravilhoso. Mas nós vamos focar na Itália, o que estava acontecendo na música clássica na Itália neste período, que foi o mesmo período que a gente já explorou tanto a França. Então fica aí comigo, ai que delícia de pizza. Pois é, gente, eu não consigo. A Itália faz isso comigo, pessoas. Então, já que eu tô nessa animazione, eu te peço que, per favore, passe a me seguir aqui, tá bello? Bella, bellissime tutto questo, tutti quella. Passa a me seguir, curte, passa pra frente. Esse é um canal feito pra você. Gente, imagina, eu paro tudo nessa vida de Deus e fico aqui com o Léo, né, Léo? Pô, o Léo aí, isso, Léozão. A gente fica aqui, eu fico estudando pra trazer pra vocês, bem esmiuçadinho, todo o conteúdo da música clássica, pra vocês não perderem nenhum período e chegarem cada vez mais perto da música clássica. Bom, nós estamos numa série sobre a Ars Nova, o período do século XIV, que é um século que a gente não fala muito, a gente não sabe muito o que aconteceu. Como nós ficamos 2 episódios só na França, agora nós vamos falar sobre o Trecento na Itália. Existe uma diferença brutal entre a Itália e a França durante séculos. Vamos lembrar até que os franceses resolveram ter até um papado só para eles, né? O que unificava a Itália, gente, não é a Itália como a gente conhece hoje. A Itália tem Roma, Bolonha, não. O que unificava a Itália era o papado. O que unificava a Itália era a identidade católica romana. E até hoje, basicamente, é isso. Só que naquela época, e durante muitos séculos, até 1848, a Itália, diferente da França, ela não tinha um centro de poder, um estado de poder como a França era. A França escolheu a monarquia central, ou seja, depois acabou virando absolutista. Todo mundo em torno de uma família, né? Então ela foi juntando aqueles estados todos, aquelas regiões todas em volta do rei. Então era um centro unificado de poder. A Itália era o contrário. Cada cidade era um principado, ou às vezes até república, né? Por exemplo, a Florença era uma república, Veneza era uma república. E cada principado, Mantova, Ferrara, Bolonha, Trieste, Milano, tem esforço. 2 hours later. Cada cidade tinha uma família praticamente que mandava. Então, às vezes, eu era um duque, ou era um príncipe, ou era justamente uma república que tinha várias famílias. Então, assim, isso acabou ajudando muito a Itália. Porque, na verdade, como eu falei, identitariamente, eles eram italianos, mas o bolonhese era bolonhese, o fiorentino era fiorentino, e falavam línguas diferentes também. Só que o que foi bom para as artes? É que essas famílias, eles guerreavam entre si para ver quem é que estava dando mais dinheiro para arte, quem era que estava fazendo arte melhor, música melhor. E essa competição ajudou muito. A gente sempre fala do Renascimento, mas veio de cá, gente, foi um resultado. Então aí você já tava com aquelas guerras maravilhosas de arte. Que, se for pensar, praticamente hoje é o que faz a Itália ser a Itália, né? Muita gente vai na Itália só pra ver isso, não é? Então, se muito do dinheiro que entra na Itália hoje é o resultado de todo aquele 300, 400, 500 que veio de artes maravilosas e música. Então, assim, com essa, a Itália também tinha uma estética diferente da estética francesa, que a estética francesa é uma estética muito voltada para a forma, muito teorista. Agora vamos fazer assim, que o ritmo é assim e tal. A Itália não, era a liberdade do canto. Era uma linha só. Se você pensar até no design italiano, até hoje ele é um pouco assim, ele é clean. Se você pensa na comida italiana, ela tem 3, 4 motivos, 3, 4 assuntos. O seguinte, você pega lá o queijo, o tomate. Ela é um pouco mais minimalista, se você for pensar. A comida francesa, ela é muito mais cheia de detalhes e processos. A comida italiana, ela é mais natural. Então você vê que isso tudo passa, quase uma identidade, né? Identidade estética, de certa forma. Então a música não foi diferente. Se na França você teve um moteto, que eram 3 vozes relacionadas à poesia e tal, e a poesia sempre secular, na Itália você teve um madrigal. E a diferença do madrigal pro moteto é que o madrigal foi direto, a voz principal é a voz mais aguda. A voz principal é a voz mais aguda. E começa com um madrigal a 2 vozes, que é uma coisa fácil, muito bonita, muito leve, né? A melodia foi sempre o assunto do italiano. Então, assim, toda a escola italiana de composição, depois de séculos e séculos e séculos,
sempre foi a melodia. Trazendo para o Brasil, a tradição italiana da música clássica, ela influenciou enormemente a música e a tradição em São Paulo. E a tradição da música francesa influenciou enormemente os compositores e a forma de fazer música, pelo menos no século XVIII, XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro. Então você tem essas duas tradições aqui no Brasil também. Então é isso, um nome muito importante é o Jacopo di Bologna. Lembra? Falei, Da Vinci, Jacopo di Bologna. Ele era de Bolonha. E eu vou trazer aqui para vocês algo que, da mesma forma como você teve no Roman de Fauvel, uma coleção de peças, poemas, música, madrigal, balada, madrigal não, motetos, baladas, tarará, da França, chegou até nós um codex, um manuscrito chamado Squarcialupi, o manuscrito de Squarcialupi. Esse trouxe 354 peças daquela época do Trecento. Isso é muito bom. Então, Jacopo di Bologna tem aqui um exemplo para vocês ouvirem de um madrigal a duas vozes chamado Fenice Fu. O madrigal, ele pode depois ser mais complicado, ter 3 vozes, 4 vozes, mas sempre naquela mesma ideia, que cada voz é independente. Mas a voz mais aguda, ela tem um pouco mais, entre aspas, de importância. E a outra voz acaba reagindo às ideias da voz principal. Tem mais 2 formatos que o Trecento trouxe para nós, que foi o caccia, que quer dizer caça, né? A caça, na verdade, é um cânon. Sabe? Escravos de Jó jogavam caxangá, e o outro escravo de Jó, enquanto eu tô o outro tá escravo de Jó, aí já tem 3 pessoas cantando. Pois é, o caccia, depois acabou virando ricercare, que mais tarde vira fuga, é um processo musical, não é nenhuma forma, é um processo musical, onde você tem uma melodia que ela é cantada atrasada pelo outro. Às vezes, você vai ter uma parte melismática, ou seja, várias notas para cantar uma parte só. Você vai ter alguma parte improvisatória, mas a ideia da caccia é essa. E o que é esse processo, qual é o motivo principal? Coisas do dia a dia, brincadeiras do dia a dia, meninas colhendo flores no campo. A festa do peixe, os pescadores voltaram com o peixe cantando lá na porta do porto. Porta do porto foi brava. Cantando no porto. Coisas banais do dia a dia, meninos brincando enquanto eles cuidam dos cavalos, enfim, coisas que nos lembram da pureza da vida, da leveza da vida, e ao mesmo tempo é um exercício musical. Então aquele povo, a gente é sempre bom lembrar, né? Não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Então as pessoas, elas precisavam fazer música, se elas quisessem escutar música. É simples assim. Elas precisavam fazer música se quisessem escutar música. E a outra forma é a balata, que é a mesma coisa de balada francesa. Só que a balata italiana, ela realmente vem, diferente da balada francesa, ela realmente vem de algo de ballare, de dançar. Então eram canções também simples, acompanhadas de instrumento, para fazer o que? O cara dançar. A mulher dançar, as pessoas dançarem. E tem peças mais lentas, peças mais rápidas. E é tão interessante essa coisa da balata, porque ela parece que é só canção, mas ao mesmo tempo, por conta do acompanhamento instrumental, ela aos poucos vai deixando de ser só canção. No meio tem sempre o improviso dos instrumentos, que é quando as pessoas começam a dançar mais e passam para ouvir os instrumentos um pouco mais. Então, assim, a balada italiana tem esse aspecto mesmo de vida, né? Aí eu queria falar um pouco aqui sobre 1377, quando o Papa de Avignon volta para Roma. Gente, esse é um rolê tão complicado que não dá para eu parar para explicar. Eu lembro que eu falei que o Filipe o Belo falou: Para, eu sou tão belo que eu quero um papa só pra mim. Então, Filipe o Belo, quando ele resolveu fazer um papado em Avignon, em 1309, ficou esse rolê de 2 papas, uma confusão danada, teve até 3 papas, parece que começou a virar moda, agora cada um queria ter um papa. Então, quando isso acabou, em 1377, o papa volta para Roma e acaba aquilo. Quando você for a Avignon, lá na Provence, você sabe que aquilo lá, aquela era a residência do papa. Só que ele traz com ele, pro Trecento italiano, a Ars Nova, os músicos que faziam Ars Nova. Então você tem uma grande influência da França na Itália nesse período, por conta desse encontro, porque você traz a corte de um papa, você imagina o que tinha de ter de pintura, de tudo isso. Então eu vou
finalizar aqui com um pouco mais da música do Jacopo di Bologna, porque para os nossos ouvidos ela é uma canção. É uma canção que eu vejo muito fácil até hoje de alguém pegar essa peça, essa canção e fazer um arranjo e cantar hoje para nós. É para você ver o quanto que a melodia era a principal preocupação dos italianos. E foi assim durante toda a renascença deles, durante todo o barroco, classicismo italiano. Então, por exemplo, Mozart, quando ele queria aliviar aquela alemanzice dele, que ele foi, eu não vou falar de Mozart agora, gente, porque ele é um monumento, mas ele estudou na Itália, com o mesmo padre que ensinou também Johann Christian, né? Então, vamos ficar aqui um pouco mais com o Jacopo di Bologna e vamos continuar falando da música do século XIV até chegar na Renascença, que a gente ama, mas então eu tô cada vez mais apaixonada por essa música do século XIV, cara, sou capaz, eu ouço bastante. Um beijo e até a próxima!